Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar uma história macabra. O caso de Marisela Valadez. Um passeio noturno se transforma em um crime trágico. Ir a qualquer lugar com alguém que você mal conhece é geralmente uma má ideia que frequentemente termina mal, especialmente quando você está em uma cidade diferente e tenha conhecido um estranho apenas algumas horas antes em um local de entretenimento. Não é necessariamente, embora não seja excluído, que o amigo casual se revele um maníaco, agressor ou ladrão, mas eles podem acidentalmente ou intencionalmente envolvê-lo em problemas ou até mesmo levar a um desastre. Uma estudante americana chamada Marisela Botelho Valadez planejava simplesmente se divertir em uma boate popular, onde inesperadamente conheceu um aspirante a rapper que demonstrou interesse nela e sugeriu que continuassem a noite em um ambiente mais íntimo. No entanto, o novo conhecido já estava em um relacionamento, e para complicar mais ainda, ele fazia parte de um triângulo amoroso bastante incomum, e os outros participantes não apreciaram o súbito surgimento da nova pretendente. Sua confiança ingênua custou a vida da jovem, mas o caso se revelou qualquer coisa, menos simples. Envolveu o ciúme insano, o desejo de se agarrar à juventude que se desvanece, práticas de culto e até uma busca internacional por criminosos fugitivos. Não obstante, graças aos esforços hercúleos dos investigadores, foi possível encontrar todos os participantes do crime e estabelecer o papel de cada um. O que se sabe sobre Marisela? Marisela Botelho Valadez nasceu em 1997 em Seattle, a maior cidade do estado de Washington. Ela era a mais velha de 2 filhos em uma família de ascendência latino-americana, criada ao lado de seu irmão mais novo. As pessoas a descreviam como uma jovem doce e sociável, que sempre tinha muitos amigos, se saía bem na escola e, após se formar, tornou-se estudante de uma universidade prestigiosa. Além disso, Marisela era considerada verdadeiramente bonita. Pequena, magra, morena com grandes olhos castanhos, cabelos luxuosos e uma figura impecável. Ela sempre tinha uma série de admiradores, adorava ser o centro das atenções. Ela gostava de festas animadas onde podia se divertir e aproveitar cada dia. No sábado, 3 de outubro de 2020, a estudante voou para Dallas para encontrar velhos amigos. No entanto, na manhã de segunda-feira, ela planejava retornar. Seu irmão deveria encontrá-la no aeroporto em 5 de outubro, após o que eles iriam juntos para a universidade. A busca pela estudante desaparecida. Quando todos os passageiros do voo vindo de Dallas haviam saído do aeroporto, seu irmão percebeu que Marisela não estava entre eles. Preocupado, o jovem tentou ligar para sua irmã, mas o telefone dela estava desligado. Ele então ligou para os pais para informá-los sobre a situação. Como Marisela era uma jovem séria e responsável, não era característico dela desaparecer sem avisar e não aparecer para as aulas da universidade. A família começou a ligar para seus amigos em Dallas, tentando descobrir para onde ela poderia ter ido e onde ela foi vista pela última vez. Descobriu-se que na noite anterior, ela estava festejando em uma das boates mais populares da cidade, onde conheceu um homem chamado Chuck. O casal dançou, se divertiu e tomou bebidas alcoólicas, após o que desapareceram juntos. Marisela não foi mais vista e seu telefone não respondia. A informação alarmou e assustou seriamente seus pais. Então eles imediatamente decidiram relatar seu desaparecimento à polícia. Descobriu-se que a jovem realmente havia comprado passagens para um voo rumo a Seattle, mas por algum motivo ela não havia embarcado no avião. Ninguém a tinha visto desde aquela noite e ninguém sabia onde ela poderia estar. Era necessário descobrir quem era o novo conhecido de Marisela, para onde eles tinham ido e se ela tinha ido com ele voluntariamente. Examinando imagens de câmeras de vigilância externas localizadas ao redor da boate, os policiais viram a estudante desaparecida saindo com um jovem cujo rosto não podia ser claramente visto no vídeo. De acordo com as imagens, ela parecia estar caminhando com ele voluntariamente. O casal entrou em um carro Audi preto e partiu em uma direção desconhecida. O misterioso novo amigo. Desde o desaparecimento de Marisela Botelho Valadez, de 23 anos, vários dias haviam se passado e ela ainda não havia contatado ninguém, nem havia feito login em suas contas de mídia social e não havia transações em seus cartões bancários. A polícia precisava identificar o estranho com quem ela havia saído o mais rápido possível para entender onde procurá-los. Um de seus amigos desaparecidos mencionou que o companheiro dela possivelmente se chamava Chuck, mas essa informação era insuficiente. Logo, graças às imagens das câmeras de rua, foi possível determinar a direção que o carro havia seguido.
Além disso, descobriu-se que o casal havia parado em um supermercado, onde também apareceram nas imagens das câmeras. Ambos pareciam felizes, sorrindo e mostrando afeto um pelo outro. A jovem escolheu várias bebidas e doces, e o jovem pagou tudo no caixa usando um cartão em nome de Charles Beltran. Assim ficou claro com quem Marisela havia saído. Beltran era um músico de 31 anos e até considerado uma estrela do rap local em ascensão. No entanto, o homem tinha um passado criminal, tendo sido encarcerado 2 vezes por roubo e assalto à mão armada. Ele havia cumprido menos de 3 anos e foi libertado em liberdade condicional recentemente. A carreira do jovem estava em ascensão e ele até estava se preparando para lançar seu próprio álbum de música. Logo se descobriu onde Charles morava e, verificando os dados da operadora de celular, revelou-se que o telefone da estudante desaparecida havia estado ativo naquela localização na noite fatal. No entanto, a casa pertencia a uma mulher chamada Lisa Dykes e o músico estava apenas alugando um quarto dela. A casa muito estranha. Quando a polícia, acompanhada por um agente do FBI designado para investigar o desaparecimento da garota, visitou o endereço, a casa estava vazia. Eles só conseguiram contatar Lisa Dykes por telefone, pois ela alegou estar fora do estado a negócios. Ela confirmou que Charles Beltran havia alugado um quarto em sua casa, mas afirmou que ele se mudou há algumas semanas e ela não tinha conhecimento de seu paradeiro desde então. Como as autoridades não conseguiram localizar ou contatar o único suspeito, eles obtiveram um mandado para revistar a casa onde ele havia morado. O que os aguardava dentro era uma coleção de descobertas inesperadas e assustadoras. A casa estava em caos, com desordem e condições insalubres em evidência. Parecia que os ocupantes haviam saído às pressas, levando apenas os itens mais necessários e deixando todo o resto espalhado. A pia da cozinha estava cheia de louça suja, restos de comida mofada estavam sobre a mesa e lixo espalhado pelos cantos. Notavelmente, em meio a toda essa bagunça, numerosas garrafas vazias de produtos de limpeza e detergente foram encontradas espalhadas. Havia vestígios nos pisos e tapetes, como se algo tivesse sido esfregado minuciosamente. Em um dos quartos do andar de cima, uma estátua preta peculiar e até sinistra de um ceifador, coberta com um manto preto e segurando uma foice, estava de pé. Poderia ter sido confundida com uma peça de decoração excêntrica, mas estava montada como uma espécie de altar com velas de cera, flores secas e 2 tigelas de metal. Lembrava o culto religioso mexicano de Santa Muerte, onde uma deidade feminina representando a morte é adorada. A casa e a atmosfera dentro dela pareciam mais do que apenas estranhas. Parecia que algo terrível havia acontecido ali, e depois os ocupantes limparam às pressas, empacotaram o essencial e simplesmente fugiram. Para averiguar isso, um exame mais minucioso foi realizado usando ferramentas especiais para detectar vestígios de sangue. Isso revelou numerosas manchas de sangue limpas no chão de um dos quartos, no banheiro e no corredor. Mais tarde descobriu-se que o quarto onde o tapete estava praticamente encharcado de sangue pertencia a Charles e parecia que um crime violento havia ocorrido ali. Mas quem era a vítima? A garota desaparecida, o inquilino ou outra pessoa? Apesar de todas as tentativas de limpar os vestígios, o sangue havia encharcado o revestimento, infiltrado sob os rodapés, manchado o papel de parede e os móveis. Especialistas compararam os vestígios encontrados com o DNA de Marisela e quaisquer últimas dúvidas foram dissipadas. O sangue pertencia à garota. A casa foi lacrada como uma cena de crime, mas agora a tarefa era encontrar o principal suspeito. Esta tarefa não foi fácil, pois descobriu-se que Charles havia fugido. A proprietária, mesmo antes da visita da polícia, havia colocado a casa à venda apressadamente. Portanto, a polícia decidiu aprender o máximo possível sobre todos que haviam morado recentemente nesta casa. O triângulo amoroso. Vizinhos revelaram que 3 pessoas moravam na casa: Lisa Dykes, de 57 anos, Nina Morano, de 48 anos, e Charles Beltran, de 31 anos. No entanto, a natureza de seu relacionamento e seu súbito desaparecimento permaneciam obscuros. Era necessário investigar o histórico de cada indivíduo e encontrá-los e interrogá-los o mais rápido possível. A proprietária da casa, que era a única alcançável por telefone, havia trabalhado por muitos anos como advogada. Conhecida como uma mulher autoritária, ambiciosa e bastante contenciosa, ela havia se casado 3 vezes. Após se tornar viúva há vários anos, recebeu uma herança substancial. Não havia necessidade financeira para ela alugar um quarto para algum cara,
Nem Lisa era conhecida por sua caridade, sugerindo que ela tinha algum outro interesse no assunto. O jovem chamado Charles, ou simplesmente Chuck Beltran, sonhava em se estabelecer na cena musical, construir uma carreira no rap, mas lhe faltavam tanto dinheiro quanto conexões, e seu passado criminal o atrapalhava. No entanto, cerca de um ano atrás, ele conheceu Dykes, que o trouxe para sua casa. Ajudou a montar um pequeno estúdio de gravação lá e até patrocinou a filmagem de vários videoclipes para o aspirante a rapper. Além disso, ela até comprou um carro para ele. Pagou por seu entretenimento e roupas da moda, insistindo que seu relacionamento era estritamente comercial e que ela via grande potencial neste jovem talentoso. O dinheiro que ela gastava com ele era um investimento. A situação com Nina Morano era ainda mais intrigante. Ela e Lisa estavam em um relacionamento íntimo há muito tempo, e depois que Dykes se tornou viúva, ela parou de esconder seu caso com sua amante. Além disso, há vários meses, as mulheres oficializaram sua união casando-se legalmente. Nina se mudou para a casa de sua esposa, onde Charles já estava morando. De acordo com uma amiga próxima dela, Lisa tinha um relacionamento íntimo com o jovem músico, embora ela negasse veementemente isso. Ela secretamente contou à sua amiga o quão incrível amante ele era. Aparentemente, ela estava apaixonada por ele, porque depois que seu relacionamento começou, Dykes tentou desesperadamente parecer mais jovem. Ela perdeu 25 quilos, mudou sua imagem, começou a usar maquiagem e até fez várias tatuagens coloridas. E mais importante, ela expulsou seus próprios filhos de casa, que em sua visão já eram crescidos o suficiente e interferiam em sua vida pessoal. Claramente, Chuck também tinha um interesse investido em viver com uma amante rica, embora mais velha, já que ela resolvia todos os seus problemas financeiros e o ajudava a construir uma carreira musical. No entanto, ele era um homem notável e atraente, em boa forma física, então as mulheres não o ignoravam. Ele frequentemente se envolvia em casos passageiros com mulheres jovens, o que deixava Lisa louca de ciúmes. Mas que papel Nina Morano desempenhava em toda essa história e especificamente no caso do desaparecimento de Marisela? De acordo com a mesma amiga próxima, a esposa de Lisa fazia parte deste estranho triângulo amoroso e era a única mulher com quem Dykes não apenas permitia que seu jovem amante dormisse, mas até insistia nisso. Nina também era uma advogada bem-sucedida e uma mulher muito abastada. Assim, este trio vivia no prazer, não poupando nada. Curiosamente, após o casamento, ambas as mulheres adotaram o sobrenome do jovem inquilino. Então, a casa era ocupada por Charles, Lisa e Nina Beltran. Para onde os habitantes da casa desapareceram? Descobriu-se que desde o desaparecimento da estudante, ninguém havia sido visto na casa onde seu sangue foi encontrado. Lisa foi contatada apenas uma vez, respondeu a algumas perguntas, afirmou que estava em outro estado e, depois disso, seu telefone ficou sem resposta. Nada se sabia sobre o destino e o paradeiro de Nina, bem como do principal suspeito, Charles. Rastreando sinais de telefones celulares, foi determinado que na noite de 5 de outubro, todos os 3 habitantes, bem como a desaparecida Marisela, estavam na casa. No início da manhã, os sinais de seus dispositivos haviam se movido para uma área suburbana de Dallas, em uma região bastante deserta e arborizada. Então os sinais desapareceram e alguns dias depois, Lisa respondeu apenas de seu segundo telefone de trabalho. Os restos mutilados. Usando dados de geolocalização dos dispositivos móveis, a rota tomada naquela noite pelo grupo procurado foi traçada e as paradas que fizeram foram identificadas. Presumiu-se que em algum lugar nesta área eles poderiam ter se livrado do corpo da estudante desaparecida. Isso definiu um amplo raio de busca, mas a área era vasta e difícil de navegar. Então, o progresso foi lento. Apesar dos esforços, próximo ao Ano Novo, a operação de busca foi interrompida, pois nem o corpo nem quaisquer pistas foram encontrados. No entanto, em março de 2021, um caçador local vagando pelos bosques tropeçou em um crânio humano que parecia relativamente fresco. Ele prontamente relatou sua descoberta à polícia e os restos foram logo trazidos para um laboratório forense para os exames necessários. Registros dentários confirmaram que o corpo pertencia à estudante de Seattle, que estava desaparecida há quase meio ano. No entanto, o avançado estado de decomposição e os danos causados por animais selvagens tornaram impossível estabelecer a causa exata da morte. Notavelmente, várias marcas características nos ossos sugeriram ferimentos de faca, mas não estava claro se estas eram as lesões fatais. A prisão dos primeiros suspeitos.
Logo após a sombria descoberta na floresta, as autoridades conseguiram localizar Lisa, que havia se mudado para a Flórida com Nina e alugado uma casa em Miami, à beira-mar. Infelizmente, apenas Nina pôde ser detida, enquanto sua esposa, ao saber da situação, apressadamente se escondeu. Não havia rastros de Charles, embora ele periodicamente se comunicasse com as mulheres via mensagens. Em sua última correspondência, Dykes mencionou que o corpo da jovem havia sido encontrado e advertiu todos a serem extremamente cautelosos, pois a polícia estava em seu encalço. Nina, agora encarcerada, recusou-se a fornecer qualquer informação, alegando que não sabia nada sobre o destino de Marisela. Enquanto isso, Lisa, usando todas as suas conexões, tentou contratar um bom advogado para sua esposa. Também surgiu que, enquanto estava na Flórida, Nina havia colocado sua casa na Carolina do Sul à venda, tentando liquidá-la o mais rápido possível. Era provável que as mulheres precisassem do dinheiro para continuar se escondendo ou para deixar o país. Um mês depois, as autoridades conseguiram localizar e prender Lisa, após o que ambas as mulheres foram transportadas de volta para Dallas. Os interrogatórios iniciais não produziram resultados e uma fiança de $500 mil foi estabelecida para cada suspeita. Elas conseguiram pagar a quantia significativa e foram liberadas em prisão domiciliar. No entanto, as mulheres foram equipadas com pulseiras de rastreamento, o que permitia monitorar seu paradeiro. Uma tentativa ousada de fuga. Em agosto do mesmo ano, a polícia rastreou Charles até Utah, escondendo-se na casa de uma de suas ex-namoradas. A mulher, que estava criando um filho de 5 anos de quem Beltrán era pai, ficou tão satisfeita que o pai da criança havia retornado. Ela não questionou as razões de sua decisão inesperada. O homem preso inicialmente se recusou a testemunhar ou cooperar com a polícia. Ele ainda esperava que sua amante rica, usando seu dinheiro e conexões, contratasse um bom advogado para ele. Logo, a situação mudou drasticamente. Na véspera de Natal de 2021, as pulseiras de rastreamento usadas por Lisa e Nina, que haviam sido liberadas sob fiança, de repente ficaram offline. Devido ao caos do feriado e à alta atividade, levou até o dia seguinte para enviar um esquadrão ao seu local, mas naquela altura as suspeitas não estavam em lugar algum. Logo se descobriu que elas haviam planejado meticulosamente sua fuga por meses e, na hora em que a polícia foi atrás delas, já haviam cruzado ilegalmente a fronteira para o México. De lá voaram para a Coreia do Sul e seu rastro se perdeu no Camboja. O FBI foi novamente envolvido na investigação, trabalhando com a polícia cambojana e serviços de imigração para rastrear as suspeitas fugitivas. As mulheres entraram no radar da lei após sacarem uma grande quantia de dinheiro de um caixa eletrônico. Elas tentaram pagar em dinheiro em todos os lugares para evitar revelar seu paradeiro. Câmeras de caixas eletrônicos ajudaram a identificar as fugitivas e outra câmera, em um prédio vizinho, capturou o número da placa do carro em que chegaram. Essas informações levaram ao motorista, que levou a polícia até a casa alugada pelas extravagantes estrangeiras. As mulheres foram presas novamente e extraditadas para os Estados Unidos em fevereiro de 2022, onde a justiça deveria ser feita. Desta vez, a fiança foi negada e elas foram enviadas diretamente para a prisão. As confissões francas de Charles. A essa altura, Chuck havia percebido completamente que sua amante não iria salvá-lo da prisão e estava preocupada apenas consigo mesma, levando-o a expressar o desejo de cooperar com a investigação e começar a fornecer informações. Seu relato dos eventos daquela noite terrível horrorizou muitos. Beltrán confessou que estava em um relacionamento íntimo com a proprietária da casa, Lisa, e sua esposa, Nina. Segundo ele se envolvia nesses relacionamentos por dinheiro e pela oportunidade de avançar sua carreira musical. Ele não nutria sentimentos calorosos por essas mulheres e frequentemente se entregava a casos com mulheres jovens e atraentes. Enquanto Nina era indiferente às suas ações, Lisa às vezes ficava selvagemente ciumenta. Na noite fatídica de 5 de outubro de 2020, Chuck conheceu uma jovem estudante chamada Marisela em uma boate. A bela e esbelta garota imediatamente chamou sua atenção e parecia que ele também havia chamado a dela. Depois de passar várias horas bebendo coquetéis e dançando, ele a convidou para ir à sua casa e ela concordou. Quando chegaram à sua casa tarde da noite, Nina e Lisa já estavam dormindo. Então Charles facilmente levou a garota para seu quarto. Lá, o casal se envolveu em atividades íntimas e depois adormeceu. Segundo o suspeito, no meio da noite, Lisa entrou em seu quarto e, vendo a jovem beldade adormecida ao lado dele, ficou furiosa de ciúmes.
Ela foi à cozinha pegar uma lâmina grande, depois voltou e saltou sobre Marisela, atingindo-a repetidamente. Charles afirmou que foi acordado pelo barulho e ficou desorientado no início, ainda um pouco intoxicado. Quando finalmente acendeu a luz, foi confrontado com uma cena horrível. O corpo de Marisela havia escorregado para o chão ao lado da cama, onde ela havia sangrado até o fim. Naquele momento, Nina entrou no quarto. Eles ficaram lá por alguns minutos e ninguém tentou ajudar a vítima. Quando Chuck recuperou a compostura, percebeu que o crime poderia ser atribuído a ele. Ele tinha um registro criminal e suas amantes influentes poderiam escapar da punição. Por isso, disse ele, concordou em ajudar a se livrar do corpo e encobrir o crime. Charles ficou com amigos por vários dias e quando voltou para pegar seus pertences, notou que as manchas de sangue no chão e no tapete haviam quase desaparecido. Lisa lhe disse que ela e Nina haviam cuidado de tudo e destruído as evidências do crime. No entanto, todos os três decidiram que era melhor deixar a cidade por um tempo e observar de longe o que aconteceria em seguida. A versão de Lisa Dykes. O advogado de Lisa insistiu que sua cliente não tinha motivo para atacar a garota e tirar sua vida. Ela afirmou que seu relacionamento com Chuck era estritamente comercial, e ela via sua promissora carreira musical como um bom investimento. Com quem ele dormia ou flertava nunca a preocupou. Como argumento-chave, o defensor apontou que Dykes havia recentemente se casado e estava feliz com Nina. No entanto, ninguém pôde explicar por que após o casamento as mulheres de repente decidiram adotar o sobrenome do jovem inquilino, que segundo elas não significava nada para elas. No julgamento, Lisa alegou que Charles era temperamental e muito cruel, e quando bêbado se tornava uma fera que ela temia. Segundo ela, naquela noite ele trouxe uma nova garota da boate, mas depois que eles ficaram íntimos, uma discussão eclodiu. Chuck, em um acesso de raiva, pegou uma faca. Ela e Nina correram ao ouvir o barulho e tentaram separar o casal, mas era tarde demais. Marisela estava morta. Elas ajudaram a se livrar do corpo e limpar a cena sob a ameaça de se tornarem suas próximas vítimas. Testemunhos. A amiga de Lisa que testemunhou no tribunal afirmou que Lisa era literalmente obcecada por Chuck e havia confessado repetidamente a ela um desejo incontrolável de eliminar qualquer garota que se aproximasse de seu jovem amante. Claramente, ela era incapaz de controlar suas emoções naquela noite. Além disso, a testemunha mencionou a estranha estátua de Santa Muerte na casa de sua amiga. Ela lembrou ter ficado surpresa com o altar improvisado durante uma visita, mas a proprietária brincou que estava envolvida com magia negra e sabia como lançar um feitiço para garantir que um homem só tivesse olhos para ela. No entanto, parece que o ritual falhou e a mulher recorreu ao uso de uma faca. Outra testemunha, um corretor de imóveis abordado pelas mulheres logo após o incidente, testemunhou que elas estavam ansiosas para vender várias propriedades que possuíam o mais rápido possível. Elas também queriam colocar sua casa em Dallas no mercado, mas como era o local do suposto crime, não podiam enquanto a investigação estivesse em andamento. A situação se agravou quando os restos da garota desaparecida foram descobertos, após o que Lisa e Nina estavam prontas para vender a propriedade pela metade do preço apenas para conseguir o dinheiro rapidamente. Julgamento e sentenças. O tribunal levou em consideração a confissão completa de Charles e sua cooperação com a investigação. No entanto, a situação para as fugitivas piorou após sua tentativa de fuga para outro continente. Em março de 2023, Lisa Dykes Beltran foi considerada culpada pelo crime brutal contra Marisela, de 23 anos, ocultação de provas e tentativa de fuga. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Quanto a Charles Beltran e Nina Morano Beltran, eles admitiram totalmente sua culpa e concordaram em cooperar com a investigação. Eles foram considerados culpados apenas de ocultação de provas. Nina foi sentenciada a 7 anos de prisão, mas poderia ser libertada em 3 anos devido ao bom comportamento. Charles, previamente condenado em múltiplas ocasiões, foi sentenciado a 12 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 8 anos. E, por fim, gostaria de agradecer os membros do canal por apoiar meu trabalho e me incentivar a continuar a trazer mais casos como esse. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.